Bom, deu uma travadinha aqui, voltamos mais uma vez. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria poder estar contribuindo aqui com vocês e trazendo um conceito extraordinário que é o segredo da prosperidade do judeu. Eu já falei em 2 bate-papos anteriores, desde segunda-feira, sobre 4 aspectos e hoje, se for possível, nós vamos falar sobre os próximos 3 aspectos. Então, é muito interessante esse tema, esse assunto, e eu convido você para fazer parte desse processo, fazer parte dessa viagem de conhecimento, profundidade, para que você possa ampliar os seus negócios, para que você possa ter um know-how para virar a chave em alguns aspectos na sua vida. Interessante dizer que os resultados que os judeus já tiveram em toda a sua vida e as dificuldades que eles passaram, os obstáculos, nos trazem ensinamentos extraordinários que vão fazer muito sentido no nosso dia a dia e vão fazer muito sentido no nosso negócio. Claro que toda estratégia que nós discorremos até agora e as que nós vamos falar hoje pode ser aplicada em qualquer negócio, em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa. Interessante dizer, como eu sempre falo para vocês, que a empresa é energia, nós somos energia, e Tesla diz que tudo é energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Quer você acreditar ou não, são leis universais que faz com que todos estejamos conectados. Então é importante entender que quando você cria uma parceria, uma organização, você cria um sistema. Quando você cria uma parceria, quando você cria uma organização, você cria um sistema. E esse sistema funciona a partir de leis. E nós chamamos elas de leis sistêmicas. Pelo menos 3 leis sistêmicas são os gatilhos poderosíssimos para fazer a empresa romper e quebrar os emaranhados e os padrões de repetição que não deixa a empresa fluir, que não deixa a empresa ir adiante. São empresas que geralmente estão com problemas financeiros, são empresas que não conseguem atrair colaboradores capazes, proativos, que dê resultados, são empresas que têm problemas de sociedade, empresa que tem problema de relacionamento entre os colaboradores, empresas que, por incrível que pareça, sempre estão no fluxo, no loop de prejuízos, São empresas que não conseguem interagir bem com os seus clientes e não conseguem atrair investidores. O que é isso? Geralmente está ocorrendo um emaranhado sistêmico. Eu conheço muitas empresas que o pai criou a empresa, aquela história do pai rico, aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, que o pai inicia um negócio de sucesso e quando o filho assume a responsabilidade da empresa, ele não consegue dar continuidade ao processo de crescimento. Por quê? Dentre outros aspectos, o que eu percebo sempre nas consultorias e mentorias é que o fato de esse pai não ser visto, o fato de esse pai não ser honrado, o fato de o filho não incluir, entender que esse pai veio primeiro, que é uma das leis sistêmicas, a lei da hierarquia, essa empresa pode trazer muitos problemas de relacionamento. É fato que todos fazem parte, isso é uma outra lei, a lei do pertencimento. Todos os colaboradores devem fazer parte do sistema, porque o sistema é um todo. Quando eu excluo alguém, quando eu demito alguém injustamente, quando eu não pago o que é devido ao meu colaborador e quando o colaborador não presta o serviço devido àquilo que ele está recebendo do empreendedor, ele quebra uma lei chamada lei da troca, lei do dar e receber ou lei do equilíbrio. Isso vai trazer muitos problemas de relacionamentos, vai trazer muitos prejuízos para a empresa e vai impedir a empresa de fluir, romper, crescer, desenvolver, ampliar os seus negócios.
seus negócios. Então, na mentoria e na consultoria sistêmica é feito um planejamento de gestão para organizar a nível de alma, a nível holístico, a nível espiritual, vamos dizer assim, da empresa. Porque assim como você, a empresa tem o seu aspecto sutil, tem o seu aspecto material. Por isso que tem questões que a empresa tem um bom planejamento, uma boa equipe, às vezes tem uma boa estrutura, tem ótimos investidores, porém não consegue romper no mercado, não consegue desenvolver o seu negócio, não consegue implantar a sua estratégia, não consegue inovar, lança produtos que não dão certo, lançam produtos que dão prejuízo e vários outros motivos que fazem com que a empresa não consiga romper. Mas hoje eu quero falar com você, eu quero trocar uma ideia com você e trazer um conhecimento fantástico. E é um conhecimento que na prática, que praticando, você vai conseguir romper em várias áreas da sua vida. Pois é, nós vamos falar hoje, ou continuar falando, porque desde segunda-feira, hoje é quarta-feira, nós estamos falando e já falamos sobre 4 segredos da prosperidade judaica. Hoje eu vou falar do 4º segredo e eu quero adiantar para você e criar uma expectativa no seu coração. Vai valer muito a pena você ir até o final desse vídeo. Por quê? Porque eu vou trazer conceitos do povo mais poderoso do mundo. Saiba que a quantidade de judeus no seu país é 0,02%, porém 11% dos bilionários do mundo são judeus. Lá nos Estados Unidos, 50% da população dos bilionários são judeus. Então, significa que esse povo tem alguma coisa para nos ensinar, tem alguma estratégia, tem um conhecimento, tem dicas extraordinárias, poderosas, que podem fazer dentro do nosso negócio, dentro da nossa expertise, dentro das nossas estratégias e planejamentos, romper, sim, romper. Então, esse bate-papo aqui não é esgotar o tema, não é esgotar o assunto, mas trazer conceitos práticos aqui para que você faça a sua empresa romper, faça o negócio ir adiante. Então, o quarto segredo da prosperidade judaica é aceitar a repreensão, e eu diria, aceitar o feedback, né? A repreensão aqui é uma linguagem mais utilizada pelos rabinos, mas aceitar a repreensão quer dizer aceitar o feedback. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de receber feedback e às vezes confundem feedback com crítica, crítica com feedback. Às vezes eu estou querendo dar um feedback para o meu colaborador, para o meu sócio, para os meus pares, mas na verdade eu estou criticando. A diferença de feedback para crítica é que crítica deprecia uma das partes e o feedback tem a intenção de ambos crescerem juntos. Então o judeu leva muito a sério. Você vai perceber que o sábio para o judeu, quem é os consultores dos judeus? São os rabinos, são os sábios, são os antigos. Veja que para o judeu a história de Abraão, Isaac e Jacó, que é muito antiga, Moisés, são personagens que são lembrados sempre nas sinagogas, Elias, o profeta Elias, né? E muitos outros sábios e rabinos antigos são citados em toda a literatura judaica. Por quê? Para o judeu, a história de vida, né? As experiências que foram absorvidas durante o decorrer da vida é algo preciosíssimo. Veja que o judeu Salomão, Deus ele chega para ele, é como se fosse o gênio, né? Lembra daquele filme em que o cara acha uma lâmpada, passa a mão na lâmpada e o gênio faça 3 pedidos, peça o que você quiser, 3 pedidos? Pois é, aconteceu com Salomão, mas algo mais profundo. Deus pergunta para ele, peça o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão, com a mentalidade judaica, ele disse, eu quero sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu ouro, não pediu prata, ele pediu sabedoria. Por quê? Porque na cabeça do judeu, a sabedoria é o princípio de todo sucesso. Então, como é que eu tenho sabedoria? Como é que eu adquiro sabedoria?
Como é que eu convivo com a sabedoria? Como é que eu lido com a sabedoria? Quando eu tenho alguém que pode me orientar, que pode me dar um feedback dentro do meu negócio. E eu pergunto para você, empresário, quem é que te dá feedback? Porque a visão de fora é uma visão mais ampla, é uma visão mais holística, é uma visão mais profunda do seu negócio. Talvez no dia a dia, na correria, nas necessidades do dia a dia, nas demandas que você tem no seu trabalho, no seu negócio, você não tem tempo para enxergar o todo. Então, alguém para te orientar, no caso do judeu, um sábio. O judeu valoriza muito os anciões, né? Veja que no Apocalipse, o judeu João, ele escreve e ele tem uma visão, e ele vê 24 anciões em 24 tronos. Então o trono fala de liderança, os anciões fala de quê? Fala de capacidade de orientação, capacidade de feedback, capacidade de sabedoria. Então talvez isso explique a maior facilidade do povo judeu em aceitar a repreensão. Quando eu digo aceitar a repreensão, eu estou dizendo para você que em toda a jornada do povo judeu, que saíram do Egito até a terra prometida, que é a Canaã, muitas vezes Deus foi corrigindo eles, o Moisés corrigia eles, o Josué corrigia eles, né? Então o judeu, o comportamento judeu explica um pouco dessa capacidade que o judeu tem de aceitar feedback, de aceitar orientação, desde que seja alguém capaz, né? Pois aceitar a repreensão em muitos momentos na vida judaica se tornou o único caminho viável. O único caminho viável. E eu quero citar para você aqui, porque a Torá, que são os 37 livros do Antigo Testamento, é parte da orientação que o judeu tem para o sucesso, para crescer, para fazer os seus negócios ampliarem. Então eu quero ler para você algumas passagens da Bíblia, principalmente do judeu Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. Eu quero citar 3 orientações, 3 dicas do cara que foi o homem mais sábio do mundo, Salomão. Então a primeira, Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão franca, olha só, melhor é a repreensão franca, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, o amor fingido. Sabe aquela história de que o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade? De que o amigo bom é aquele que fala a verdade para você? Pois é esse conselho que em Provérbios 27:5 o Salomão está falando. Melhor, ou seja, a repreensão aqui, o feedback, a orientação e às vezes é o confronto. Muitas vezes o confronto é necessário para o crescimento. Às vezes nós estamos fazendo sempre as mesmas coisas e tendo sempre os mesmos resultados, e aí quando alguém vem nos orientar, vem nos dar um feedback, nós não aceitamos. Por quê? Porque meu pai fez assim e eu sempre fiz assim, deu certo, mas talvez o tempo é outro, o momento é outro, a demanda é outra, o público é outro, o conhecimento é outro, a tecnologia é outra, e você precisa se adaptar para trazer retorno e resultados para o seu público. Então é melhor a repreensão, é melhor alguém que te confronte, é melhor alguém que te dê orientações. Então um mentor, um consultor ou alguém que tem uma expertise dentro do seu segmento, é importante falar a verdade para você. O grande problema é que tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. O grande problema é que tem pessoas que não gostam de ser confrontado. O grande problema é que tem pessoas que confundem feedback com crítica. Crítica
com feedback. Então Salomão diz, melhor a repreensão franca, a repreensão, sabe aquela coisa de jogar na cara, sem mimimi? É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, um amor falso. Sabe aquelas pessoas que, parabéns, você está bem, é isso aí, mas tem interesse, tem desejos e intenções encobertas? Pois é, Provérbios 27:5 está falando justamente isso. Por quê? Porque eu estou falando para você que o segredo, um dos segredos, que é o o quinto segredo da prosperidade judaica é aceitar a repreensão, aceitar o feedback. Isso vai fazer todo sentido para você romper. Essa é uma estratégia do povo mais próspero do mundo. Todo o que ama a disciplina, é um outro provérbio, agora o 12:1. Todos os que amam a disciplina, Salomão diz, todo o que ama a disciplina, é todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Olha só, ele faz um paralelo, ele está dizendo, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Então conhecimento e disciplina tem tudo a ver, conhecimento e feedback tem tudo a ver. O feedback traz conhecimento e o conhecimento ele traz feedback. Então Salomão diz, todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Aí ele dá um alerta, aí ele traz um alerta. Olha o alerta que ele traz. Ele diz, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então aquele que rejeita o feedback, às vezes alguém chega para você e ele diz, olha, eu acho que você deveria, neste ano, que é um ano pós-pandemia, que é um ano que a política, a previsão é que será muito desafiador, você não investir agora na ampliação da sua estrutura. Consegue entender? Olha que interessante, olha como o feedback é importante. Muitas pessoas quebraram agora na pandemia porque não ouviram a orientação de especialistas. Investiram onde não deveria, no tempo que não deveria. Teve pessoas que investiram na ampliação da sua estrutura e essa estrutura ficou 2 anos parada, dando prejuízo. Teve pessoas que quebraram. Por quê? Porque não tinha alguém especializado para orientar. Então é isso que o Salomão está dizendo. E olha que o Salomão é o homem mais sábio do mundo, o maior empreendedor do mundo. O judeu Salomão, ele diz, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, vai sofrer em toda a sua história profissional. Terá muitos desafios e problemas nos seus investimentos. Tem pessoas que investem na bolsa no tempo errado. Tem pessoas que investem na internet, né, no mundo digital, no tempo errado. Por quê? Tem pessoas que, por exemplo, a questão de lojas, né? Hoje as pessoas compram muito pela internet. Mas as pessoas vão no presencial? Vão no presencial, né? Mas as pessoas estão comprando muito pela internet. O que eu tenho que fazer? Se for possível, eu preciso diminuir a minha estrutura, diminuir meu custo do presencial e investir mais no digital, que é onde as pessoas, todas as pessoas, a maioria das pessoas, elas querem a facilidade de comprar a qualquer momento e só retirar. E muitas empresas hoje estão fazendo um trabalho delivery, estão entregando os produtos da loja na casa do cliente. Então são inovações e novos tempos que nós precisamos estar antenado. Mas quem não ouve, quem não aceita a orientação, como a sabedoria judaica diz, vai ter problemas. Simples assim. O outro provérbio que o Salomão fala é o Provérbios 10:17. Olha o que ele diz no Provérbio 10:17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Ele falou que quem acolhe a disciplina, no versículo anterior, ama o conhecimento. Agora ele diz que quem acolhe a disciplina
mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Então, outra coisa interessante que o Salomão diz é assim, ó, quem não ouve ou busca orientação, além dele se prejudicar, ele vai prejudicar os outros. Além dele ter prejuízos, ele vai dar prejuízo para o fornecedor dele, ele vai dar prejuízo para os colaboradores dele, ele vai dar prejuízo para a família dele, ele vai dar prejuízo para a sociedade, simplesmente porque não ouviu, não buscou orientação para tomadas de decisões. E as tomadas de decisões precipitadas, diz Salomão, ela traz prejuízo para muitas pessoas, não é só para uma, é para muitas pessoas. Então, o segredo, o quinto segredo da prosperidade judaica tem a ver com aceitar o feedback, aceitar a orientação, aceitar, inclusive, como diz a linguagem rabínica, a repreensão. Isso vai fazer muito sentido para você. Ah, mas se você é muito bom e se você não ouve ninguém, porque você sabe tudo, parabéns, meus pêsames, você vai ter muito problema na vida. Quem está ensinando isso, essa sabedoria, é uma sabedoria do povo mais rico e mais próspero do mundo, o povo judeu. Então vamos lá agora para o sexto segredo de prosperidade judaica. Ter um bom nome. Ter um bom nome. O que é ter um bom nome? É zelar pela sua reputação. O judeu ele tem um adágio popular que eles tratam entre eles, que é o seguinte: a reputação é aquilo que chega antes de você. A reputação é aquilo que chega antes de você. Vou repetir. A reputação é aquilo que chega antes de você. Então, para o judeu, é muito importante a questão de quê? A questão da reputação, a questão do nome, de zelar pelo nome, zelar pela reputação, né? Tem pessoas que impedem o seu negócio de ir adiante porque a sua reputação não é boa. Não é boa. Porque geralmente quando você vai contratar um profissional, você sempre vai buscar a referência dele. E às vezes a referência não é positiva e você perde grandes negócios. Às vezes você tem um grande investidor que está disposto, que tem recurso, que se interessa pelo negócio, mas não consegue investir na sua empresa por causa da reputação. Reputação, isso é muito importante. Agora, e por que uma boa reputação? Por quê? E outra pergunta, por que a boa reputação é uma chave de prosperidade para o povo judeu? Vou responder para você agora. Porque ninguém quer fazer negócio, ou acordos, ou mesmo se associar com pessoas de baixa reputação. Você não vai querer se associar com pessoas que não têm uma boa fama. Então é interessante dizer, e eu quero perguntar a você, me diga uma coisa aqui. Você emprestaria dinheiro para alguém que todos dizem que não é bom pagador? Você emprestaria dinheiro para essa pessoa? Você compraria um produto de uma marca que você só ouve notícia ruim? Você compraria? Eu tenho certeza que não. Por que você não compraria? Porque o segredo da prosperidade também inclui o bom nome, a boa reputação. Por isso que a equipe de marketing, ela precisa se aperceber desse segredo, que é a boa reputação, o bom nome. Então, o Salomão ensina mais um segredo dentro desse processo, dessa chave da prosperidade, dessa chave de transformação, dessa chave que faz o seu negócio crescer. Então, ele diz, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Olha que interessante. Veja que ter riqueza e ter um bom nome
colocando esses dois valores na balança, o Salomão diz que é melhor ter o bom nome do que ter riqueza, porque tem pessoas que têm muita riqueza, mas a sua reputação impede de que essas riquezas sejam mantidas. E aí a primeira crise que vem leva a riqueza e essa pessoa não consegue se levantar ou dar continuidade ao seu negócio. Por quê? Devido à reputação. Então Salomão diz, vale mais a boa reputação do que muitas riquezas. Porque quando você sair daqui, quando você for para outro plano, você não vai levar nada no caixão. Você não vai levar nada para a eternidade. Sabe a única coisa que vai ficar, que vai fazer sentido depois que você partir para um outro plano? A sua reputação, o seu bom nome, aquilo que você realizou. É isso que vai ficar. É isso que vai ficar. Porque você não leva nada daqui. Então ele diz, eu vou repetir para você, vale mais o bom nome. Isso é o homem mais sábio do mundo que está falando. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que era um judeu. Vale mais o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. Então esse é o sexto segredo da prosperidade judaica. É buscar, zelar pelo bom nome. Buscar, zelar pelo bom nome. Está fazendo sentido para você? Eu espero que esteja fazendo sentido e que a partir desse conhecimento você consiga romper em outros aspectos ligados aos seus negócios. Então, depois de tudo isso que a gente ouviu aqui, é importante trazer um conceito aqui, né? Sobre a questão do bom nome, né? O nome para o judeu é algo muito, mas muito importante. Para você ter ideia, a escolha do nome de um judeu tem a ver com a sua personalidade, por exemplo, e tem a ver com a sua história também. Por exemplo, o nome Moisés. Moisés, para salvar a vida dele de um extermínio, a mãe dele colocou ele no cesto e jogou ele no rio Nilo, para que ele tivesse uma possibilidade e uma chance de ser salvo. E é interessante que quando a filha do faraó, que estava se banhando no rio Nilo, encontra Moisés, ela vai dar um nome para ele, né? Mas na verdade, o nome quem dá é a mãe do Moisés. Por quê? Porque a mãe do Moisés se tornou a cuidadora do bebê que foi achado. Então, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Por quê? O nome tem a ver com a história da pessoa. Então, o nome para o judeu é algo muito importante, porque o nome é a energia da pessoa. Você vai perceber que quando alguém fala o seu nome errado, você fica chateado. Por quê? Porque o seu nome é a sua identidade, é quem você é. Quando se fala o seu nome, se fala da sua essência. Por exemplo, o nome é Isaac, né? O nome Isaac, que é o nome judeu. O nome Isaac, qual é a origem do nome Isaac? A mãe do Isaac tinha 90 anos. E com 90 anos, ela engravidou do Isaac. Então, todo o pessoal que convivia com ela, quando via uma mulher, uma senhora de 90 anos grávida, começava a rir. Então, durante 9 meses, todas as pessoas que conviviam com a Sara, que era a mãe do Isaac, riam do fato de ela estar grávida. E aí, quando nasce a criança, eles colocam o nome de Isaac, porque Isaac significa sorriso. Então veja que para o judeu, a história e alguns acontecimentos têm a ver com o nome. Então o nome é algo muito importante, por isso que eles zelam tanto. Outra coisa interessante, que para o judeu o nome é muito importante, é que Deus, Hashem, para o judeu, ele
deu 10 mandamentos para o Moisés, e dentre esses 10 mandamentos, Deus prezou pelo seu nome, e ele diz: não fale o meu nome em vão, não falem o meu nome em vão. Veja que o próprio Deus, ele leva muito a sério a sua reputação, ele leva muito a sério o seu nome, e ele dá um mandamento para Moisés, dizendo: não use o meu nome em vão, não use o meu nome em vão. Como o judeu entende que eles são um povo escolhido de Deus, o judeu leva muito a sério o seu nome. Inclusive, para escrever o nome de Deus Yahvé, eles não escrevem o nome Yahvé por respeito, eles colocam algumas letras para simbolizar. E quando eles escrevem Deus, eles não escrevem o nome Deus, eles tiram o E ali e colocam um acento. Para quê? Em respeito ao nome de Deus. Então, o conceito judeu para o nome é algo respeitoso. Então, se é algo respeitoso, eles buscam guardar a reputação para que o nome dele não seja desrespeitado, assim como Deus. Então, veja que para o judeu, um dos segredos da prosperidade é ter um bom nome, é ter uma boa reputação. Por quê? Porque quem ensinou isso para ele foi Deus. Você percebeu que a prosperidade e a espiritualidade elas andam lado a lado para o judeu? Anda lado a lado para o judeu, é incrível isso, né? Uma das coisas interessantes para o judeu, abrindo aqui um parênteses, né? Falando de mandamento, que eles levam para a vida e ensinam para os seus filhos, é a lei da hierarquia, que é uma das leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe nas constelações familiares. Então o Bert Hellinger ele traz 3 leis, ele traz a lei da hierarquia, a lei do pertencimento, a lei do dar e receber. Interessante que dentro do conceito judaico, com outra nomenclatura, eles seguem e guardam essas leis. E uma delas é a lei do respeito à hierarquia, né? De entender quem veio primeiro. Porque a lei da hierarquia fala que quem veio primeiro merece honra e merece respeito. E o próprio Deus diz para temer o nome dele. Deus diz que quem não teme o nome dele repete padrão até a terceira e quarta geração. Quem não respeita a lei da hierarquia, porque Deus veio primeiro, perde e traz para a sua geração um padrão de repetição, né? A mãe separou, o pai separou, o filho separou. O pai quebrou, o filho quebrou, o neto quebrou, e sempre alguém da família monta uma empresa e termina quebrando. Então veja que interessante que isso são a lei, estou falando da cultura judaica e do segredo que fazem eles prosperar. Então eles entendem que temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, o próprio Salomão, de novo, o mais sábio, o judeu mais sábio do mundo, ele diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, sabedoria para os negócios inicia-se com o cumprimento de uma lei sistêmica chamada lei da hierarquia. Então o judeu leva isso muito a sério, por isso que eles guardam a tradição e eles perpetuam, eles repetem de geração em geração aquilo que os sábios lhe ensinaram. Por quê? Porque a lei da hierarquia é a honra a quem precedeu, é a honra a quem veio antes, e não só é o povo judeu. O povo asiático também, Coreia do Norte, Japão, China, eles têm também essa cultura. Veja que não só o japonês, nem só o chinês, nem os coreanos, eles saudam, né? Isso é honra, respeito. E eles levam muito a sério os seus sábios, né? Você vai ouvir falar de Confúcio, de Buda e de outros, que para eles são pessoas de muito respeito. As suas palavras eles levam muito a sério. Por quê? Porque eles acreditam que quando você respeita a hierarquia, você expande a sua consciência, você cresce, e para os judeus interfere nos negócios.
os negócios começam a acontecer. Então, em muitas empresas há uma dificuldade muito grande de ordem e hierarquia. Ordem são o líder do financeiro atropela o líder do marketing, o líder do marketing toma decisões e não respeita o líder de produção, o líder de produção toma uma decisão e não respeita o líder de logística, e a empresa não consegue prosperar. Por quê? Porque um dos segredos da prosperidade é o respeito à lei da hierarquia. Isso faz todo sentido para que a empresa funcione corretamente. Tem 2 sócios, eles vivem brigando entre si. A empresa terá grandes problemas. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, lembra que eu falei no início que é a cabeça que faz o corpo executar? Tudo aquilo que você pensa, você manifesta através do seu corpo. Na empresa é a mesma coisa. A empresa, os colaboradores, é reflexo do líder. Sim, a empresa, os colaboradores, é reflexo do líder. Então, pense bem, se os 2 sócios ou sócias estiverem brigando, né? E se eles são um reflexo da empresa, o que vai acontecer entre os colaboradores? Também vai ocorrer disputas. Então, alguns empresários vêm me procurar dizendo: não sei por que os departamentos da empresa não conseguem interagir entre si. Alguns chegam e dizem: eu não sei por que, eu já demiti o gerente de produção, já troquei, coloquei outra pessoa, eu troquei o gerente administrativo, coloquei outra pessoa, mas é incrível, eles não conseguem viver em harmonia, eles não conseguem acordar entre si, e eles não conseguem desenvolver um processo proativo que faça a empresa ir para frente. Olha que negócio doido, né? Mas aí eles acham que eles têm que demitir, eles acham que eles têm que criar divisões para que cada um faça o seu, quando na verdade o problema real não está no corpo, está na cabeça. O problema está na sociedade. A briga e a disputa que os sócios têm entre si vai refletir na produção, vai repetir nos colaboradores. Mas é só nos colaboradores? Não. Não é só nos colaboradores. Vai refletir no perfil de fornecedor e no perfil de cliente que essa empresa vai atrair. Então, se você está em disputa com o seu sócio, esse cliente ele sempre vai estar tentando pagar menos, disputar com você para pagar menos, pedir desconto, parcelamentos e coisas do tipo. Os fornecedores, a mesma coisa, sempre vão estar disputando, às vezes traindo você, às vezes trocando você pelo seu concorrente, e você fala: eu sou um azarado. Não, você não é um azarado, de forma alguma. O que está acontecendo é um desequilíbrio sistêmico. Então o judeu leva muito a sério essa coisa de respeitar os sábios, de honrar os sábios, né? De levar em conta aqueles que vieram antes, de respeitarem e colocarem em ação a lei da hierarquia. Fez sentido para vocês? Espero que tenha feito, que esteja fazendo sentido para você, porque esse é um dos segredos extraordinários, a reputação. Incrível, né? Reputação. Anteriormente eu falei de outros segredos, e dentre eles é ter um mentor, né? Ter um mentor. Eu falei da última vez. Falei também que o outro segredo do judeu, da prosperidade judaica, é a cultura de empreendedorismo. A cultura de empreendedorismo faz parte do segredo da prosperidade judaica. Ser perito, você ser bom, muito bom naquilo que você faz,
também vai trazer prosperidade, né? Então, são estratégias que poucas pessoas se atentam, né? Outra coisa interessante é não se comportar como vítima, não entender que o mercado, que as pessoas, que os seus concorrentes, que os seus desafios diários, que o governo, eles não são o seu algoz, não são o seu concorrente, eles não estão lutando contra você. Você quer dizer então que o mercado é justo, o governo é justo? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que para os judeus, diante de tantos desafios, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quase todos eles foram dizimados, eles conseguem começar do zero, sem se tornar um vítima, sem se sentir vitimado, sabe? O coitadismo, o coitado de mim, olha o que fizeram comigo. Não existe isso, não existe. Na Ásia é a mesma coisa. O Japão tem os terremotos, depois de 1-2 anos está tudo em pé novamente. Por quê? Porque se vitimizar não vai trazer resultados. Quando nós nos colocamos como vítimas, como coitado da situação, isso não traz resultados. O resultado vem a partir da proatividade, da iniciativa, do foco e da decisão de fazer diferente. Então, um dos segredos para a prosperidade judaica é deixar de ser vítima, é não entrar no caminho do vitimismo. Pessoal, espero que esteja fazendo sentido para você e que esse bate-papo ele possa esclarecer, trazer à sua mente esclarecimento, né? Fazer você entender o quanto é importante você tomar o feedback e aprender com a experiência dos outros, né? Porque é aquela história, o inteligente, ele aprende com os erros, com seus erros. O inteligente aprende com os seus erros. Os inteligentes aprendem com os seus erros. Mas os sábios, eles aprendem com o erro dos outros. O inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Daí a importância de você ouvir, daí a importância de você estudar, daí a importância de você pegar exemplos, pessoas, modelos, que possa, com a sua experiência, seja ela positiva ou negativa, evitar e preparar você, estruturar você para enfrentar talvez as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes. Não sei se faz sentido para você. Espero que esteja fazendo sentido para você. E eu quero trazer uma frase aqui de um judeu chamado Viktor Frankl. Esse cara, ele sobreviveu ao grande massacre de 42 até 45, e ele escreveu um livro chamado Um Sentido para a Vida, né? E ele entende que uma das formas de você subsistir é tendo um sentido para a vida. E eu quero encerrar aqui com você dizendo que quando você ouve todos esses segredos que eu trouxe aqui para você, e você coloca ele em prática, e você tem um sentido, um propósito, e eu falei hoje de manhã no outro canal, né, do Doutor Sistêmico, que a identidade e o propósito é a mola propulsora para que possamos desenvolver os projetos, planos que nós temos no nosso coração.
E eu aconselho você a ler o livro de Viktor Frankl, que vai fazer todo sentido. O que acontece diante do desafio, né? Porque é diante do desafio, como agora, nós estamos em um momento político que nós podemos ter uma guerra civil a qualquer momento, né? Eu vi uma notícia hoje que tem 78 horas para acontecer algo muito forte no país, né? Então nós estamos no meio de uma instabilidade. E como é que nós resistimos e lidamos com as crises? Simples assim. Você precisa ser resiliente e ter um sentido para a vida, um propósito para lidar com esse obstáculo, como foi com o Viktor Frankl diante de uma convivência de cerca de 3 anos, sendo ameaçado todos os dias. Então o Viktor Frankl fala: o significado da minha vida, esse era o significado que ele tinha para resistir, o significado da minha vida é ajudar os outros a encontrar um significado das suas vidas. Vou repetir: o significado da minha vida é ajudar os outros a encontrar o significado das suas vidas. Esse cara também é judeu. Então, qual que é a mentalidade de uma empresa de sucesso? Quando a sua intenção é agregar valor, aliás, gerar valor para os seus clientes. Quando você olha os seus clientes apenas como alguém que deve comprar o seu produto para que você prospere, você vai ter dificuldade de atrair os clientes certos para fazer o seu negócio expandir. Então, a ideia principal é: sua empresa precisa de um propósito, e o propósito da empresa é gerar valor. Tem uma frase do Napoleão Hill que ele diz que você só cresce efetivamente e de verdade se você fizer outros crescerem. Olha o que Napoleão Hill, que é um dos caras, um dos maiores pesquisadores do mundo business, ele diz que de todo o aprendizado que ele teve em toda a sua história, sendo consultor e mentor, ele diz: o segredo para que você tenha sucesso verdadeiro e permanente e rápido, ele fala, verdadeiro, permanente e rápido, é você fazer outras pessoas prosperarem, ou seja, gerar valor para o meu cliente. Se você tiver a intenção de, com o seu conhecimento, com a sua expertise, com o seu nicho de mercado que você explora, se você tiver a intenção de fazer outras pessoas prosperarem, de fazer outras pessoas crescerem, com certeza a prosperidade será verdadeira, permanente e rápida, como diz Napoleão Hill. Então, eu me despeço de vocês, agradeço por esse tempo tão agradável e poder gerar valor para você, agregar valor na sua história, na sua vida profissional, e dizer que amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui às 20 horas e amanhã de manhã, às 8 horas de manhã, lá no Instagram, no @Doutor Sistêmico, que lá eu trato só de questões terapêuticas e emocionais. Eu vou estar 8 horas da manhã, juntamente trazendo o Troca de Ideias Sistêmicas, e eu convido você para fazer parte, se for possível. Um abraço a todos, tudo de bom, sucesso!